Graças a Deus, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia. Deus é fiel, nos dá essa força para estar na presença dEle. Vamos estar orando. Deus, Jeová eterno, todo-poderoso, Senhor, nesta noite, vamos agradecer o Senhor pela nossa vida, vamos agradecer o Senhor pelo livramento, vamos agradecer o Senhor pela bênção que o Senhor tem manifestado em nossa vida. Venho agradecer o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, nos fortalecido. Senhor, eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por guardar a minha família. Senhor, ó Deus, todos a minha família, Senhor. Meu Senhor, ó Deus, há pessoas que precisam ainda, Senhor, ó Deus, de um resgate. Há pessoas que precisam ainda de um despertamento. Há pessoas ainda que precisam, Senhor, ó Deus, de ser acordados, Senhor. Meu Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. Mas, Senhor, ó Deus, eu creio que, Senhor, ó Deus, o Senhor vai trabalhar, Senhor, ó Deus, com profundidade. Vai trabalhar, Senhor, com sabedoria. Vai trabalhar, Senhor, ó Deus, com, Senhor, meu Pai amado, poder, Senhor, ó Deus, com autoridade, e vai repreender, Senhor, este mal, vai repreender essa força das trevas que vem impedindo, Senhor, ó Deus, de seguir, de buscar a Tua presença. Deus Jeová, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, ó Deus, que a Tua presença venha nos fortalecer, venha nos capacitar, venha nos preparar, Senhor. Venha nos dar força, Senhor, ó Deus querido. Venha nos dar ânimo, Senhor. Venha nos fazer, Senhor, sentir a Tua presença. Senhor, ó Deus, vai repreendendo todo o mal, toda a força do mal, toda a força das trevas, toda a macumba, toda a feitiçaria, tudo aquilo que venha ser colocado, Senhor, para tentar, Senhor, ó Deus, debilitar, Senhor. Debilitar, Senhor, ó Deus, a obra que o Senhor tem preparado em nossa vida. Senhor, ó Deus querido, eu creio, Senhor, ó Deus, na manifestação da Tua presença, na manifestação da Tua graça. Senhor, ó Deus querido, o Senhor venha fortalecer o nosso ânimo, para que viemos, Senhor, estar firme, para que viemos, Senhor, estar inabalável na presença do Senhor. Senhor, vai quebrando, Senhor, ó Deus, aquela, Senhor, ó Deus, cúpula, Senhor, meu Pai das trevas, aquilo que tenta colocar em nosso pensamento, Senhor, ó Deus, um pensamento negativo. Sim, Pai. Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos capacitar. Sim, Pai. Nesta noite, venha nos dar este ânimo. Senhor, ó Deus, nos purifica. Nos limpa, Senhor, ó Deus. Tira, Senhor, ó Deus, aquilo que impede de estar na Tua presença. Como, Senhor, na minha mente veio os pensamentos daquele mover espiritual que o Senhor manifestava. Daquele tempo, Senhor, onde a presença do Senhor, Senhor, ó Deus, foi grandiosa sobre, Senhor, ó Deus, a nossa vida. Senhor, ó Deus, lembrando daquela presença gloriosa e pedindo, Senhor, torna a fazer acontecer a nossa vida. Torna, Senhor, a fazer acontecer em nosso ser. Torna, Senhor, a fazer mover novamente esta presença de glória, de unção, de autoridade na nossa vida. Quebrando, Senhor, aqueles que olham com pensamentos, Senhor, já maquinando como vai fazer para destruir, vai fazer, Senhor, para caluniar, vai fazer, Senhor, para diminuir com palavras, diminuir com ações. Senhor, ó Deus, Tu és tremendo. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é gloriosa, Senhor. Eu te glorifico, porque Tu és tremendo.
Em nome de Jesus, Pai eterno, Deus Jeová, eu lhe peço, Sim, Deus. nesta noite, faz em nossa vida Faça. sobrenatural, faz em nossa vida algo glorioso, que aconteça, que mova. Nei, darominaria, suriderécia. Aqui está, Senhor, a pastora Silvana. Senhor, ó Deus, o irmão Aurélio. Senhor, tu sabe o que eles também vêm passando assim, porque como o cristão, ele passa nesta provação, ele passa nessa luta, porque o cristão, ele tem uma continuidade de oração, ele ora, ele crê no impossível. O cristão, ele vê com os olhos espirituais, sim, não físicos. Ainda que falte o natural, falte as coisas físicas, ele está olhando com os olhos espirituais. Aqui, Senhor, ó Deus, meu Pai, a tua filha, Senhor, a pastora Silvana, o teu filho, o irmão Aurélio, Senhor, ó Deus, ele tem também orado, eles têm buscado, eles têm, Senhor, a luta vem sobre a vida deles, mas eles estão firmes. Eu acredito, Senhor, na vitória do irmão Aurélio, da pastora Silvana, de Calassuri Daradácia. Não importa, Senhor, ó Deus, o que eles, Senhor, venha pedir, não importa a dificuldade para o homem, não importa o documento que, Senhor, ó Deus, o juiz possa assinar, pode ser difícil, sim, pode ser difícil para o homem, pode ser impossível, podem até dizer, olha, é difícil, podem até dizer, não vai ser, mas, Senhor, ó Deus, pela fé, eu creio, Senhor, que eles têm essa dimensão de fé. Tu conheces, Senhor, o coração deles. Tu conheces, Senhor, ó Deus querido, como o Senhor, Deus, meu Pai, é preciso trabalhar. Deus, eu creio, Senhor, nesta vitória. Na vitória do irmão Aurélio. Na vitória da pastora Silvana. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Sim, Pai. É difícil, Senhor, é difícil, é duro. É prova, é moenda, é como uma cana trilhada, mas não vai se quebrar. É como um pavio que fumega, mas não vai apagar. O Senhor está no controle, e eu creio nisso. Podem falar como falam até mesmo. Senhor, meu Pai do cristão, eles falam, Senhor. Porque olham com olhos naturais, são carnais, não tem visão espiritual, então eles vão falar, sim, porque não estão vendo. Mas nós que somos espirituais, nos reunimos, entendemos a ação do Senhor, Jeová. Entendemos a ação a qual o Senhor tem nos chamado para o caminho em Cristo. Sim, Deus. De calabaru e de aru e miarrassuri narabácia. E que vai acontecer o milagre na hora e no momento do Senhor. E o milagre é oração contínua. Confiança inabalável. Sim, Pai. Porque, Senhor, o cristão, ele não vive por vista, mas por fé. É por fé, filho. O natural não compreende, o natural critica. O natural julga, o natural aponta. Sim, Deus. Porque ele é natural, ele é carnal, mas o espiritual discerne todas as coisas. O espiritual é diferente. O espiritual, às vezes, para o carnal, o espiritual é chamado de louco. O espiritual é chamado de lunático, maluco. Mas o espiritual é vitorioso. É uma hora que chega que todos têm que falar e buscar. Vamos até Ele, vamos pedir oração. Vamos pedir que ore por nós. Porque é espiritual. Verdade. Mas o natural sempre vai estar na prova. Porque não vê. Não vê. Não crê.
não crê na Escritura. Ele crê no natural, ele não quer, porque a Escritura é um livro, naturalmente é um livro escrito por homens que foram inspirados, mas é espiritual, é um portal espiritual. Quando olhamos com um olhar espiritual, ela brilha, ela ilumina, ela dá força, ela dá poder, ela é uma armadura, ela é uma espada, ela é um capacete, ela é uma couraça. E somente aqueles que é espiritual e estão com a Escritura, e quando ele abre essa Escritura com olhar espiritual, não é o mesmo olhar natural, como muitos leem 20, 40 vezes e falam, eu li 40 vezes as Escrituras. Vai continuar lendo e vai ser a mesma coisa, porque lê no natural. Vai continuar pesquisando e vai ficar a mesma coisa, porque pesquisa no natural. Mas quem é espiritual, quando abre, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido, porque ele vê como espiritual. E nós estamos aqui, ó Jeová, olhar com olhar espiritual. Enquanto muitos estão abarrotados, mas tudo carnal, tudo com olhar natural, querendo ficar rico, querendo ter carro, querendo ter uma boa empresa, tudo natural. Mas não sabe o que é o poder de Deus, não sabe o que é a presença, não sabe o que é uma dimensão do Espírito. Porque é natural. Só está cheia, como Jesus estava apertado de pessoas e aquela mulher tocou e falou, senti que de mim saiu poder. Mas Senhor, como pode sair poder? Todo mundo te aperta. Como que alguém me tocou diferente, com olhar espiritual, com vontade espiritual? Senhor, é desta forma que nós nesta noite estamos tocando, em meio a esta multidão que estão te apertando, em meio a esta multidão de abarrotados, lotados, templos cheios, mas não estão sentindo a presença, estão sentindo, querendo luxúria, querendo carros, querendo casas, querendo dinheiro, querendo empregos, querendo rendas. Sim, Deus. Achando que Deus é fonte de lucro. Sim, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para tocar como aquela mulher, tocar com o Espírito, tocar na presença, e sentir a cura por causa desse sistema, deste mundo a qual Senhor tem nos tratado, tanto bombardeio, é guerra, é fome, é assalto, é criminalidade, tenta na nossa mente, e quando tocamos no Senhor vem a paz, a esperança de um reino, de uma salvação, de uma libertação. Ó Senhor, é nessa forma que queremos tocar. Porque as demais coisas o Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor sabe que precisamos. Sim, Pai. E isso virá em consequência do que somos em Ti. Isso eu creio, Jeová. Amém. Isso eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É por isso, Senhor, que olhamos, estamos aqui, somos 3, às vezes somos 2, porque não vamos, meu Pai, buscar o que é do homem, mas buscamos, Senhor, ó Deus, ao Senhor. Buscamos ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, tem falado, vai chegar a hora, sim, pessoas vão ouvir e vão estar aqui porque vão querer ouvir palavras verdadeiras que toquem ao Senhor. Porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe. Senhor, ó Deus, eis-me aqui. O Senhor falou. Eu lembro da palavra. E aqueles, meu Pai amado, que
estão crendo, aqueles que acreditam, eles verão esse cumprimento que o Senhor falou, porque eu creio. O Senhor falou e estou aqui. Isso já é uma parte do que o Senhor falou. O sistema está aí, Senhor, lotado. E eu estou aqui, Senhor, tranquilo e creio, porque o Senhor vai fazer. Mas vai fazer da tua vontade. O Senhor vai fazer, ó Deus querido, para a mudança na vida, na alma. Eu creio, Senhor, abençoe a nossa vida. Abençoe, Senhor, este momento que estamos nesta palavra de oração. Eu creio nesta vitória. Eu creio, Senhor, nesta bênção a qual o Senhor está manifestando aqui nesta noite. Guarda, Senhor, a minha mãe, o João Ribeiro. Guarda aquela casa, Senhor. A casa deles, aquele veículo. Toca lá. Repreenda, Senhor, as palavras ofensivas contra aquela casa, contra eles. As palavras de maldição, aqueles que olham com inveja, aqueles que olham, Senhor, ó Deus, para causar, Senhor, impedimento. Às vezes querem comprar algo, parece que não tem condição, mas, Senhor, parece que não dá. Senhor, visita, ela repreenda aquele olho grande. Repreende aquela inveja. Lá na casa da minha mãe. Sim, Pai. Toca na minha irmã Michele, na minha irmã Simone. Toca lá, Senhor, no João Gustavo, no Mateus, na Micaele, na Gabriele. Toca neles, no Nicolas, no Alain, Erebacorinácia, no Heraldo. Toca lá, Senhor, meu Pai, naquela casa e repreenda aquele mal. Repreenda o olho grande, a inveja. Envia teu anjo lá, Senhor. Eu sei que é uma potestade, Senhor, um demônio que luta para causar, Senhor, ó Deus, aquela frieza, aquele desânimo, aquela falta de fé. Às vezes tem uma fé, mas de repente some. Em nome de Jesus, o Senhor me chamou. Eu creio essa capacidade que o Senhor me levou na mente hoje. Eu creio que o Senhor vai exaltar com essa autoridade, com a tua palavra. Em nome de Jesus. Deus entra com essa providência. E eu creio na vitória em nome de Jesus. Graças a Jeová. Vamos estar louvando o hino. Estarei passando oportunidade à pastora. Aí ela dará o seguimento para trazer depois a palavra. Está louvando 115, a nossa harpa cristã. Trabalhar e orar. Quando trabalhamos e oramos na obra do Senhor, Jeová nos dá força. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor.
desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso. Nesta hora estarei passando para a pastora Silvana, estará dando continuidade a essa reunião, a cultuação ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tá, os irmãos com a sua Glória. paz do Senhor, né? Um Aleluia. dia hoje meu foi assim, abençoado. Mas glória a Deus, eu estou aqui. Glória. Eu até pensei que não ia poder estar, mas o Senhor é tão poderoso, Ele é bom. Aleluia. E a benignidade dele dura para sempre, Glória para conosco. Ele tem nos guardado, nos livrado e nos protegido. Aleluia. Eu estava com o salmo desde semana passada, né, na minha cabeça. Foi um salmo que um dia, eu na maior luta da minha vida, né, o meu filho não falava, o meu filho não andava, ele tinha 13 anos de idade, como ele não andava, né? E com 6 ele não falava, né? Daí eu falava com o Senhor sobre isso, porque eu andava na rua falando com o Senhor e a resposta do Senhor foi tremenda. No Salmo 124, que é Cântico do Degrau de Davi, que fala assim: se não fosse pelo Senhor que estivesse conosco, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estava conosco, ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teria tragado vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e as correntes teriam passado sobre nós. Então as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Abençoado seja o Senhor, porque nos entregou como presa para... abençoado seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Escapamos como pássaro ao laço do passarinheiro, e o laço quebrou as suas e escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor. Aleluia. Que fez os céus e a terra. É esse último versículo. O nosso socorro está na mão do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Aleluia. E eu lembro quando eu estava na Andonep, eu fazia parte da intercessão. E ali eu comecei a orar e falar: Deus, Joabe, Senhor, olha o Joabe. E de repente eu vi quando veio aquele homem, me colocou dentro do carro, eu estava em Copacabana, e ele fez todo o trajeto. Esse anjo me trazia dentro de um carro, como se ele fosse chofer. E eu atrás eu vinha observando o que ia acontecer. E quando chegou na porta da minha casa,
ele me mostrou Joabe levantando e andando. Glória a Deus. E quando cheguei desse congresso, o Joabe veio ao nosso encontro. Veio andando ao nosso encontro. Aleluia. Então, esse versículo foi o que ficou no meu coração. Quando ele diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E com 7 anos de idade, Deus fez com que ele voltasse a falar. Glória. Vamos ver, irmão, orar ele com a palavra. Graças a Deus. Forte, na oração forte, né? A pastora. Em continuidade aqui, ao salmo que a pastora leu, no 124, eu vou ler assim, o salmo 125, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim como o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, para aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Leva-nos, ó Senhor, o que praticam a maldade, por paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre Amém. Israel. Esse é um versículo, realmente todos os versículos da Bíblia, todos são realmente a palavra do Senhor, como diz a pastora, a boca do Senhor falando aqui sobre nós, aos nossos ouvidos. Ele inclina ao seu ouvido, às nossas orações, nosso clamor, e ele nos atende, porque ele é fiel e misericordioso. E eu creio em Deus vivo, um Deus fiel, justo, e que está sempre pronto a nos levantar, se tropeçarmos e nos fortalecer, nos capacitar e darmos fé realmente, perseverança, termos comunhão, Senhor, que falta a nós termos mais evangelizar, sair para evangelizar ao necessitado, aos que estão precisando realmente de uma ajuda, não coisa material, mas espiritualmente, uma palavra do Senhor. E as coisas materiais, roupa, se estiver nu, vestir, mas levando a palavra do Senhor, que só a palavra do Senhor pode libertar e pode fortalecer aquele que está caído, aquele que não tem Jesus no seu coração, não creiam, mas verdadeiramente se ele querer se arrepender e clamar o perdão, clamar a Jesus Cristo seu perdão, ele será perdoado, com certeza. Isso por Jesus é fiel. Jesus não é homem para mentir, é um Deus que está sempre pronto para nos levantar, nos fortalecer, nos dar bom ânimo, nos dar perseverança. E essa é a palavra, Senhor. Que tenhamos fé em tudo. Eu sei que a dificuldade, né, da vida, né, em relação ao trabalho, a casa, a família, mas temos que ter fé e orar sempre, perseverar sempre, que só o Senhor pode nos fortalecer, só o Senhor pode nos capacitar e levarmos a vitória. Essa é a vitória para quem crê em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu digo e quem tem ouvido os ouça, que o Espírito Amém, né? Paz haverá sobre Israel. Nós somos Israel de Deus. E esse Deus é um Deus tremendo. Sabe? E quando eu mais necessito, Ele fala comigo na palavra. Sabe? Eu costumo dizer que é a boca de Deus para mim. Vamos ver o bispo agora terminando a palavra. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Mais uma palavra aqui em Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24.
que Paulo lhe fala a respeito da sua chamada, do seu ministério. Ele fala: contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar um testemunho cabal do Evangelho a respeito da graça de Deus. Amém. Então Paulo aqui, ele não dava preciosa a sua vida, o que envolvia ele, mas o importante para ele era terminar a sua carreira, a sua corrida, o seu ministério. Que às vezes muitos não acreditam que ali Paulo passava uma perseguição porque muitos não acreditavam no chamado apostólico que ele tinha recebido. Paulo ele foi chamado desde o ventre para ser aquilo que ele era. Porque Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7 profetiza a respeito de Paulo. E ali mesmo, no capítulo 26, versículo 18, ele confirma o que Isaías ele falou. Que foi chamado para que ele fosse até os gentios e abrir os olhos daqueles que estavam presos a Satanás. E nós vemos também ali a chamada de Paulo, desse grande ministério, que Jesus ele fala a respeito de Paulo. Ele fala lá em João capítulo 16, no capítulo 16, 8 em diante, e no capítulo 15, versículo 26, ele fala a vinda do Paráclito, a qual muitos até atribuem ao Espírito Santo, mas quando entendemos e olhamos dentro na teologia totalmente diferente, o Espírito Santo e do Paráclito. O Espírito Santo é pneumologia, estudamos a pneumologia, e quando estudamos o Paracleto é paracletologia. Por quê? O Paracleto não é o Espírito Santo, isso já é bem difundido. A palavra Paráclito significa aquele que anda ao lado, o mestre que anda ao lado. E Jesus ele fala: ele ouvirá de mim, ele verá o justo, ouvirá de mim, vai falar tudo o que eu vos disser. E quando vemos em Atos capítulo 22, Paulo ele fala aquilo que Jesus, ele falou que Jesus mostrou para ele, ouviu da sua boca para que anunciasse. Então o ministério de Paulo era tão grande, o chamado ministerial, que Jesus ele determinou e falou: olha, eu não vou deixar órfão vocês, porque eu vou para o Pai. Se eu não ir, o mestre que vem após mim, que Jesus também era um mestre, era um paráclito. Jesus era um paráclito, o outro paráclito, o outro mestre, é aquele que andava ao lado. Então, ele virá, ele não vai vir. Então, porque quando Jesus fosse, ele não tinha, para que ele recebesse uma doutrina forte, Jesus falou: o que eu poderia falar, eu não vou poder falar para vocês, porque não vão suportar. Não estava na hora, Jesus não tinha subido no madeiro. A graça não estava ainda manifestada, porque quando ele está consumado, aí sim. Aí dali a graça se manifestou. Jesus foi, deu algumas instruções, mas era necessário estar mais tempo com ele. E assim, Paulo, um homem doutorado, um homem conhecedor, já foi chamado para um homem de grande letra. Um homem que ele era tão sábio, que quando ele viu a igreja pregar, ele falou: pô, está contra a graça, está contra a lei, vou ter que matar eles. Porque ele não fazia isso não, ele fazia porque ele zelava mais do que outros a lei de Deus. Mas os olhos estavam fechados. Mas quando ele caiu, Deus cegou e abriu os olhos espirituais dele. Aí ele começou a ver. Aí ele começou a pregar. E muitos ainda ficavam com medo. Parei, esse cara vai matar todo mundo. Não, Deus me mudou, Deus abriu os olhos. E o conhecimento que ele tinha em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, ele fala: a sabedoria de Cristo está em mim.
Jesus, ele deu a ele, nós vemos no capítulo 12, ele revelou ele ao terceiro céu. Então o ministério de Paulo, ele não poderia deixar que as outras coisas movessem ele. Ele falou, é mais precioso do que minha vida. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar essa verdade. E às vezes Deus ele fala com nós, olha, essa é a tua chamada, e nós ficamos preocupados. Não, parei, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso. Deus ele chamou, Deus ele te escolheu. Se você tem um chamado, é porque Deus escolheu antes, não foi naquele momento. Ele já te preparou, por isso ele te chamou. Ele já te preparou. Eu estou evangelizando, Deus já te preparou, agora você tem que só deixar que Deus abra os seus olhos cada vez mais para que você veja o mover que o Senhor vai fazer. E eu creio naquilo que Deus ele fez, ele preparou na minha vida para esse ministério. Esse ministério. Ainda que muitos não acreditem, porque muitos não acreditavam em Paulo. Paulo é um pregador, mas muitos acreditavam nele. Muitos não queriam estar com ele, porque Paulo chamava na cara. Não, está errado. Ele falava, não, esse aqui tem que pregar. Em Romanos capítulo 2, versículo 16, ele fala, olha, vocês serão julgados segundo o meu evangelho, que eu prego, porque foi revelado do céu para mim. Ele falava aquilo ali para aqueles homens que eram escribas da lei, que ele ia pegar a lei de Moisés e incluir no evangelho. Tem que cumprir a lei. Ele falou, não, é segundo o meu evangelho. Nós vemos ali que Tiago pregou aquilo que Paulo pregou. Pedro, no capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro conforme fala, olha, o que Paulo fala é difícil para muitos, mas é de Deus que ele fala. No início ele bateu em frente com Pedro, porque ele tinha se convertido. Pedro achava, porque andava com Cristo, então tinha aqueles judeus que influenciavam. Paulo falou, para, eu me bateu de frente, mas depois Pedro viu, porque quem é espiritual entende. Aí nós vemos Pedro, Tiago, João ensinando o que Paulo ali ensinou, de uma grande ênfase, sempre citando. Paulo falou isso. Então, quando Tiago ele fala da fé e obra. Aí muitos confundem, mas Paulo fala fé sem obras. Mas o que acontece? Paulo fala da fé sem a lei. E Tiago fala da fé com obras da graça. Que você se converteu, agora a obra é com a graça. Essa obra que você está fazendo é na graça. Você vai fazer a obra na graça. É isso que Tiago está confirmando o que Paulo falou. Ele fala, fé sem obra é morta. Sim, você tem a fé na graça. Aí você vai pregar, é obra. Você vai fazer o evangelismo, é obra, na graça. Agora o que Paulo está falando, fé é sem obra da lei. Paulo já está falando para os judeus, essa fé aí é sem obra. Tiago já está falando para aquele que já está convertido. Fé tem que ter obra, meu irmão. Se creu, agora tem que ter obra, tem que fazer a obra. Então, a compreensão de Tiago, a compreensão de João, a compreensão de Pedro, da revelação que foi dada a Paulo, foi tremenda. Valeu a pena Paulo passar e confirmar o seu ministério. Às vezes você diz, não, eu não creio. Quando você confirma aqueles que aparentemente não acreditam, eles vão confirmar o ministério na sua vida. Amém. Porque é de Deus. Eles vão confirmar o que Deus ele te chamou. E é difícil, às vezes você está só. Quantas vezes Paulo ficou só? Paulo estava só. Paulo ficava só. Era Paulo, Timóteo, Paulo e Silas, era Paulo só. Por quê? Quando Deus ele chama só para compreender, é difícil, tem que ser no espiritual. Ninguém vai chegar assim, homem de Deus, vai chegar aqui e falar, meu irmão, vimos aquilo tudo, Deus é contigo. Não vai. Porque há muitas coisas que tem que ser, para ver, tem que ver no lado espiritual. E nós estamos, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo avançado, mas comparativo ao tempo de Paulo.
No tempo de Paulo tinha heresia, apostasia, vários templos, vários deuses, era como hoje. Tem várias congregações, mas uns parecem que pregam, não pregam a Cristo. Não pregam o evangelho correto, não pregam o evangelho da salvação. Não estão pregando o que deve ser feito na congregação. Então, o que acontece? Eles estão tão cheios, tão lotados, mas não estão. Alguns lugares estão. Aí você vê, quando tem um lugar, mas não tem muito. Tem lugar que está vazio, porque está ministrando. Tem lugar que está cheio e está pregando, mas não está pregando a verdade. Tem gente que é espiritual, tem, mas por falta de iluminação, não sai. Para onde eu vou? Acha que tudo é a igreja. Aí nós vemos Rema, vemos, né, Assembleia, Presbiteriana, Batista, e o Eliana, Igreja do Fogo Puro, Igreja do Avivamento. Aí, há lugares que estão cheios, outros vazios. Ali tem pessoas que falam assim, não posso sair daqui, porque a visão está enlotada ainda do ministério que Deus ele tem chamado. Às vezes pensa que não, se eu sair daqui, eu não vou conseguir no ministério, mas está com a visão fechada. E muitos ali, quando Paulo ele pregava, ficava também, como que eu posso largar? Tenho que deixar agora o judaísmo, não posso mais ficar com a parte do judaísmo, tenho que ficar agora com a graça. O que é isso? Não pode. Não, eu vou largar todo mundo, vou ficar igual ele, sem ninguém, é assim. Vou ficar igual ele, tá sem ninguém. Ah, não tem ninguém, vai ficar assim, sem lugar para ficar, só ele. Porque a pessoa se acha que por estar naquela multidão, está fazendo o evangelho correto, mas não é. Está na multidão, a multidão, nem sempre a multidão é o certo. Nem sempre a multidão está correta. Nós vimos desde o início falando, a multidão apertava Cristo. E quem estava certo ali puxou? Só um. Só uma mulher. Quando você tem um ministério, você visualiza esse ministério e fala, Deus vai fazer essa obra na minha vida. Há uma perseguição, a pessoa renuncia, a pessoa te deixa, a pessoa te larga. Por quê? Ele não aceita que Deus ele te deu aquela revelação. É que nem o profeta que deu um soco no profeta. Da onde passou o Espírito de Deus que te revelou e não a nós? Quando ele foi revelar o rei. Aí ele falou, olha, eu vi o Senhor assentado e vi um espírito de engano, falou assim, envie-me a mim na boca do seu profeta. Aí o outro profeta deu um soco na boca do outro e falou, da onde veio o Espírito de Deus que não me revelou e revelou a você? Então as pessoas não aceitam o ministério. Não aceitam o ministério. Acham que o ministério tem que ser a multidão. Não, tem multidão, esse daí é uma obra. Mas peraí, quando você vai fazer uma obra de missão, tem multidão lá? Será que quando você chega lá, você tem que uma obra de missão, você chegar numa igreja grande é fácil demais. Mas você vai lá para a África, mas no lugar de você ir para um lugar de evangelismo, você vai para uma congregação imensa. Fácil. Qualquer um vai. Qualquer um. Mas, vamos ir em tal lugar. Aonde lá, culto no quintal mesmo, é tenda, mas tem que tomar cuidado. Não vai. Porque a pessoa que é cristã já sabe, não, se eu for, vou morrer, mas vou morrer com Cristo. É o que Paulo falou, não tenho minha vida preciosa. Então nós temos essa chamada, não é uma chamada física, uma chamada que aos olhar natural, mas olhar espiritual. As pessoas, a maioria das pessoas, que às vezes alguns vinham aqui, queriam
fazer, não, que achava que tá cheio, tem que ter instrumental, tem muito instrumental, bateria, guitarra, coisa. E aí não tem, vê 2, 3, vai para numa igreja. Numa igreja que é, vai para um lugar, aí quer ficar num lugar cheio, num lugar lotado, vai dizer, não, agora não está bem. Porque Deus não está na multidão, Deus está no mover que você foi chamado. Agora, se você foi chamado e você diretamente foi para um lugar que ali você vai mudar, porque hoje nós vemos, quando você vai num lugar, até para você falar assim, não, eu quero cantar, é difícil, eles não vão te dar oportunidade nem para louvar, para sentir a Deus, para sentir, só se é de Deus você está naquela posição. E a maioria, às vezes, quando chega no lugar, vem no lugar, como me perguntaram, como que é lá? E vai muita gente lá, eu falei, olha, lá é oração, presença de Deus. A pessoa quer estar no lugar cheio, acha que Deus está... Aí vai para um lugar que acha que está cheio, aí ouve e depois fala, poxa, você viu aquele homem que pregou, viu aquela mulher que falou aquilo, mas por que você foi para lá? Por que você foi para lá? Foi para falar pior. Abriu um portal sobre a sua vida já. Agora o inimigo tem legalidade. Você foi para lá, ouviu o pregador e ainda reclamou. Por que você foi? Você quis ir. Você quis ir. Agora, você quer ir para um lugar que vai orar, não vai. Não, vou orar não. 1 hora, 2 horas de oração, não. Vou um lugar onde a pessoa ora 3 segundos, 3 minutos, levanta e começa aquele mistério, cântico, muita gente batendo ali. Mas quando tem momentos que você vai ter esse momento, você vai ter um lazer, você vai cantar, você vai louvar, você vai sair com o pessoal, você vai estar no local, vai ter cântico, vai ter... Mas você tem um momento fixo de oração. Porque muitos não gostam de ver, vai ter oração, é oração 1 hora no mínimo, poucos vêm. Não quer, mas fala que vai lotar. Tive um culto que teve aqui, né? Aquele culto falou que era quebra, né? Aí lotou. Porque os outros vai pelo que foi colocado um tema. Não vai por causa de Cristo. Entendeu? Aí sai dali, sim, Deus vai porque a igreja vem, vai orar e tal. Sai dali, não vem mais. Só vai, qualquer lugar que tiver um nome, vai. Não é só aqui, qualquer lugar que tiver um nome. Ali o nome, bum, foi para todo mundo para lá. Sai, até no culto que tem na congregação, larga e vai para lá. Aí acabou lá. Volta. Não é mesmo, saiu, fui lá, recebi. Não, você recebe todo dia se você crer. Quer ir atrás de culto, quebra, maldição, derruba. Meu irmão, se você orar, você vai derrubar maldição, quebra macumba, quebra tudo. Orar e ser fiel e buscar no seu propósito. Você quebra macumba, quebra divisão, você vigia, você faz. Você busca ali na presença de Deus, vai fazer. Então Paulo, ele tinha esse ministério que Paulo ele colocava, ele era perseguido. Ele não andava, que ele era Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Não era aquela multidão, igual aquele grupo que andava com Pedro. Quando ele chegou, ele viu, ele chamou a atenção. Então o ministério que Deus ele tem chamado é dessa forma. Porque Deus ele chamou esse ministério, Deus ele chamou, é difícil. É difícil. Muitos olham, algumas pessoas não vêm aqui, é que olha e gostam de julgar. Lá. Quem é que está lá? Antônio? Não, ele não. Aí vai, que pastor fulano, homem de oração ungido, vai lá e leva. Porque vai pelo salão, vai pelo tempo, mas leva, porque não acredita, só que muitos não acreditam, nem na oração que faz aqui, não acreditam, por isso que fica meio, vou lá, né, por quê? Eles não acreditam, porque eles não acreditam, porque eles querem ver Deus, ele falou comigo esse dia. Deus falou, por quê? Aí vem, mas não está orando, mas não acredita.
querem achar que vai... Sim, eles gostam. Oração, né? Mas... Aí deixa aquele negócio, eu vou lá, mas não vou, eu vou lá, mas não vou. Porque não quer. Não vou lá, não, mas sai aí, vou ali. Porque ali tem uma fogueira, não sei o que, fogueira azul. Aí vai lá para a fogueira azul. A lenha que queima a noite toda, vai para lá. Mas não sabe que ele mesmo tem um fogo nele mesmo, se ele orar. Se a pessoa orar e confirmar naquela oração, Deus vai fazer. Não, mas eu vou no fogo azul. O homem falou que o fogo é azul, eu vou lá. Aí é por isso que nem Paulo, se Paulo deixasse aquela mulher falar, eis o homem de Deus, esse homem é de Deus. Aí Paulo falou, ali tem nada. Que isso? Quem está falando isso aí? Se está falando isso aí, está errado. Quando a pessoa começa a muito falar assim, cara, esse cara é o homem de Deus. Ó, você, caramba, homem de Deus, demônio. Demônio, pô. Quem vai elogiar, pô? Cristo que deve ser colocado de pé. Quando fala, poxa, você é homem de Deus. Homem de Deus. Quando as pessoas falam assim, eu sou homem de Deus. Eu falo, não, nós somos servos do Senhor, santos do Senhor. Aí a pessoa, não, você também é. Nós somos. Porque quando a pessoa, mas você é homem de Deus, pô, você é homem de Deus. É o demônio fala na boca, falando. O diabo fica falando para dizer, para você falar assim, é mesmo, cresceu. Para tentar, por isso que Paulo fala que cada um se considere menor do que o outro, para que Cristo seja exaltado. Porque se eu sou menor que o irmão, a irmã é menor do que eu, Cristo então é maior. Somos um nivelado. Então, Paulo já entendeu, quando aquela mulher apontou, o inimigo já queria agradecer Paulo. Esse homem de Deus, não, aí foi e repreendeu na hora, está errado. Então, o ministério, ele reconheceu o ministério chamado. Deus, a pessoa que quando você vai num lugar, a pessoa, muitos irmãos que até mesmo vinham, entendeu? Vinham, oravam, não acredita no ministério, Deus não vai permitir que volte, que chegue. Porque vai chegar, para que vai chegar, vai vir, que não acredita no que Deus ele tem chamado. Não liga, não liga, não tenha, vai orar, não aceita a oração, não aceita, só aceita uma profecia, uma pessoa profética, uma palavra, um local que Deus ele revelou. Aí Deus é assim, Deus ele vai provar, Deus ele coloca a pessoa no lugar mais simples possível para ver. Aí a pessoa vai, aqui, ali, não acredito, perdeu a bênção, não sabe a dimensão que eu entro, a dimensão que vê, se ele estivesse o que eu tenho que suportar, a dimensão, coisa tremenda, o que Deus ele fala, e a responsabilidade de Deus, ele estaria junto, não, vamos orar junto, vamos fazer a obra junto, vamos. Não. Por que Paulo? Porque muitos não acreditavam em Paulo. Por isso Deus revelou a Paulo algo grandioso. Aí as pessoas, eles achavam que Paulo queria ser o super-homem dos apóstolos, mas os outros queriam ser os super-apóstolos. Queriam ser maiores. Mas ter um ministério é o que Paulo fala, é ser humilde e confiar na chamada que Deus ele tem chamado. E eu acredito que essa obra que Deus ele colocou aqui, colocou na minha vida, colocou essa chamada, esse ministério que nós estamos, é o que Deus ele vai exaltar. Amém. Nós vemos aí por aí quantos escândalos, né? Escândalos líderes, com dinheiro, com pessoas, briga, ofende, entendeu? Manda embora, faz cada coisa. Por quê? São os frutos que já são mostrados, não são aquilo que mostraram que era.
Porque quem está na palavra, quem está debaixo do chamado ministerial que Deus ele tem chamado, Deus sempre vai guiar dentro daquilo que ele tem chamado. E quando algo tentar impedir, ele não vai exaltar Deus, ele primeiro ele tira de um lado, aí as pessoas pensam, aí se humilhou, ficou menor. Não, é que Deus ele guardou, porque o que ele vai fazer é tão grande que ele não precisa mostrar para você. Por que ele não mostrar para você, irmão? Mostrar quem ele é. Vai mostrar assim, ó, você sabe quem é meu servo lá, Antônio, lá, sabe quem ele é? Sabe? Você tem que fazer isso, pô. Ah, você quer humilhar ele? Vou tirar ele pra cá. Vamos, bota pra cá, deixa ele falar. Que ali, ó, a estrada é grande. Lá na frente, lá, você vai ver lá na frente, porque eu tô com ele. Eu que vou caminhando com ele. Você não quer ir? A estrada é longa. Aí na frente tem pedra, tem buraco. Mas Deus tem chamado, Deus vai junto. Pessoa criticou, vai caminhando. Deus não precisa dizer, ó, ele é comigo, eu sou com ele, é o poder comigo. Não precisa fazer isso. O tempo vai olhar e falar, e ela? Caramba, olha o que Deus fez. Vai mostrar. Vai me dar, Deus não precisa fazer isso. Ele sabe o que vai fazer. O tempo ele vai mostrar que ele é o ponto. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não quer dizer porta física. Não, Deus para abrir essa porta. Ministério. Ministério. É mesmo como mudar a palavra. Ministério que Deus chama, ninguém para. Ninguém para. E se entrar na frente, Deus ele passa por cima. Deus não vai matar, não. Deus passa por cima, tem que ver. Tem que matar é muito fácil. Deus ele passa por cima para mostrar, para lá, olha lá onde ele está. Olha lá onde é. A obra que eu fiz está. É isso que Deus ele faz. Então, esse é o ministério que Deus ele tem. E eu creio que esse ministério Deus ele tem colocado sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Que essa obra, o nome, né, é Assembleia Cristã em Graça, somente para poder ser identificado, mas o ministério dessa obra, Deus ele vai fazer no tempo certo. Expandir, assim como muitos acham, né, a expansão, não um templo, Deus precisa de templo. Um local, uma casa, Deus vai agir, Deus salvar a vida, Deus mostrar a oração e mostrar que a permanência na vontade dele, essa vai falar, não, verdadeiramente homem de Deus, verdadeiramente aquele é a mulher de Deus, verdadeiramente uma família de Deus, verdadeiramente aquele povo é de Deus. Não é tem que ter. Quem pensa nisso é natural. Cadê o salão? Natural. Natural, já pode ver que é natural. Não tem espiritualidade. Vai ter alguma queda em algum momento. Fofoca, briga. Cadê o tempo? Natural. Tempo não, ministério. Ministério, poder. Já não tem meio tempo não. Macumba, feitiçaria, bruxaria, não tem meio tempo não. Tempo grande, pequeno, né? Tem medo, sim, de ministério. Pessoas fiéis. Pessoas de ministério que tem. Pessoa que tem um ministério. Ministério é a confirmação. Você tem. Que tempo imenso. E devo estar lá dançando junto lá com ele lá. Ainda mais agora, que tudo preto. Acho que é normal. Irmão, está no lugar. Botou preto natural. Vai ter preto, pô. Branco, azul, amarelo. Agora, se fosse preto, não tinha nada a ver, né? Já é preto. Preto é preto. É branco, azul, azul. Não tem nada a ver, não mudei, já é azul, azul. Agora, quando eu falo, vou mudar de preto, quer dizer, intenção humana, já mudou. Aqui, ó, cor, aqui cor, com bege, né? Já é. Aí se fosse azul, ia ser azul. Uma casa azul, tá no lugar. Fosse a parede aqui, o teto preto, ninguém botou. Agora vamos falar, não, pô, botar teto preto, botar parede. Intenção humana, isso que muda, não é que a cor, é intenção humana. Vamos botar tudo preto, intenção humana. Não é que aquilo ali, aquele tempo, se fosse preto, ia ser uma intenção.
Quando fala assim, vou botar tudo preto, vou botar tudo azul, é intenção, mas para quê? Para chamar, para dizer que é melhor. É intenção humana. Não é a cor que está ali. Tem uma. Vamos dizer, você chegou lá, vou alugar um salão, o salão está preto. Aluguei, não é intenção. Pode estar preto, pode mudar para branco, pode mudar para azul. Agora, estou lá, no lugar, vou mudar a cor, vou botar lâmpada, vou botar isso, aquela luz forte, vai brilhar. Para quê? Vai aparecer o homem? Não, pô. É intenção. Já é intencionado a causar assim, não, vamos trazer, o mundo está assim, vamos trazer. Não, a palavra muda mais do que o mundo. Se tem, a palavra sempre mudou, transformou. Vemos grandes testemunhos, né? Pessoas que eram macumbeiro, candomblé, traficante, bandido. Pessoas que faziam coisas terríveis, cristãos, pregam o evangelho. Quem mudou foi a palavra. Só que eles estão querendo incluir algo para poder dizer, não, é isso aqui é melhor, aqui é grande. Não tem esse negócio de... Agora o louvor não é igual antigamente. Agora, botar o microfone, tá aqui... humano, é coisa natural. Adoração ao homem. Não é que negócio, você cantar, sentir a presença, você sentir aquele cantar de coração. Não, tem que estar aquele natural. Você acha que Deus vai estar... Deus está adorando esse louvor? Mentira. Querem mudar para ser artista. Ser artista. É que nem um pastor falou, o pastor foi pregar, ele estava dando testemunho, ele foi pregar no lugar, um falou assim, pastor, vem aqui, a gente vai juntar aqui 8 mil reais. Ele falou, não cobra não. Falei, mas peraí, ele falou, todo mundo cobra, né? Pegaram esses 8 mil. Ele foi e pegou, foi lá, pregou 8 mil. Quando ele chegou em casa, ele estava, todo o intestino dele estava infeccionado. Aí ele começou assim, foi pro médico, o médico falou, fez o exame, falou, se você não ficar internado, vai morrer. Aí ele falou, não, então deixa eu pegar minha roupa. Para ele poder sair. Ele saiu do hospital, particular, né? Foi em casa, chegou em casa, dobrou o joelho e falou, Deus, por quê? Eu sei que você fala comigo. Ele falou assim, esses 8 mil que pegou, não deve pegar entrega. Ele ligou pro pastor, 4 horas da manhã, e falou, pastor, vou passar o Pix agora para você. Agora, não, mas por que não? Vou passar agora. Ele passou, voltou, devolveu. Quando devolveu, ele orou novamente. Quando ele foi pro médico, ele falou assim, não estou entendendo nada, está tudo bem. Ele falou que o dia que você cobrar, eu mato você. Por quê? Porque vai se contaminar. É a contaminação. A pessoa que já está contaminada, vai direto, vai vivendo, mas ele não, ele tem um chamado. Deus ele usa mesmo na revelação. A igreja dele é uma igreja onde tem a oração, tem a vigilância, mas ele fez isso, por exemplo, todo mundo cobra, né? Vou lá, vou pegar lá, vou aceitar o dinheiro. Não, Deus foi e cobrou ele. Então, intenção, Deus mostrou. Então, hoje as pessoas têm intencionado as coisas e incluem dentro da chamada, do seu ministério. É por isso que aqui, entendeu? Segundo a palavra, nós não temos esse pessoal se acha, não vai cobrar dinheiro, não vai fazer nada do que faz lá fora. Deus chamou, é dentro da palavra. E eles sabem, eles fazem porque dá lucro, pô. Se pregar e pedir, dá lucro, dá dinheiro, a pessoa tem carro, tem. Como que eu vi um irmão, uma pessoa falando, da pessoa, fulano recebe da congregação. Pastor recebe da congregação salário. Por causa do evangelho. Viver do evangelho não é muito tempo. Vou viver do evangelho. Não quer viver do evangelho? É viver do evangelho, é viver na graça, dentro, tudo que está dentro. Mas você vai ter o seu trabalho, a sua renda, sem pegar o donativo que é dado na congregação. Porque o donativo da congregação não é para você ter o seu salário, ficar tranquilo. Às vezes você trabalhando, fica na prova, aí sim, a congregação dá uma força, dá uma cesta básica, dá uma contribuição, mas você não é dono daquilo ali, não é teu aquilo ali. O teu salário é viver do evangelho, é ter a mente no evangelho, é ter a mente
a cada dia com Cristo, visitar as pessoas, dar a sua vida por outro. Isso é viver do Evangelho. A minha irmã está precisando, vou lá orar ele, vou lá fazer uma oração, tirar o seu momento para evangelismo. Evangelismo não é só ficar na rua dando folheto, é ir na casa das pessoas, falar, pessoas que necessitam, não estão vindo por causa de um problema, vai lá, vai orar. Isso é um ministério. E muitos não têm visto isso, andam na consciência humana. Se eles falam, não, vamos estar ali, se todos que estavam vindo, viram assim, não, vou estar lá, vamos fazer uma oração, vamos estar junto na oração, vamos estar junto buscando, Deus ia fazer coisa grande. A pessoa quer estar em lugar grande, vai ficar rodando, vai ficar indo de um lado para o outro, porque acha que as coisas... Você acha que um cara ganancioso, que quer cobrar dízimo, quer cobrar dinheiro em cima de dinheiro para ele, você vai num lugar e vai tratar bem? Não vai, pô. Vai chegar uma hora que ele vai botar o pé na frente. Se você passar ali, tá indo, opa, cai. É eu que estou aqui. Não vai. Não vai querer que você ande. Quando você vê que você está indo, ele falou, para, quem manda sou eu. Você vai até onde eu der ordem. Porque ele se acha dono. Porque ele não tem um ministério, ele tem o chamado do homem. Eu vou ganhar, você, eu sou pastor, tenho dinheiro. Que ele se entrar na palavra, prega essa palavra, uma palavra, não prega mais. Você vai pregar lá, não prega mais, não chama mais ele não, última vez. Aí, quando você sai no outro dia, no outro culto, fala, ó, aquele irmão que pregou, ele pregou isso, ele sabe pregar, ele pregou isso, assim, não é assim que prega. Vai querer modificar. Porque você pregou a verdade, não vai aceitar. Então, essa é a palavra que o Senhor concedeu para que venhamos estar nessa noite. Estarei orando, a pastora poder dar a bênção nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, Senhor, te agradeço, Senhor, nesta noite, na tua presença. Senhor, tem falado aos nossos corações, venha nos fortalecer a cada dia, venha nos fortalecer a cada momento na tua presença, e que o Senhor venha nos capacitar, nos dar força, nos dar ânimo. Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, e que nesta noite a tua presença venha quebrar as forças das trevas, nos dar uma noite tranquila, com sonhos espirituais do Senhor, guardando a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Pastora Silvia. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. E a igreja diz: amém. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém. Está terminado. Graças a Deus. Até que pintura você. Eu peguei o maior garrafamento. Tudo bonitinho. Poxa. Essa. Conhece? Trouxe a sandália dele?